Eu queria comentar o que agradeço as questões, mas o que a Mayara falou sobre a questão de maltratar a base. Eu acho que isso é importante, embora não pareça. Porque a prática do PT, não é só do PT, da esquerda em geral, nos últimos anos, tem sido mais ou menos a seguinte: olha, eu governo para o centro, eu passo a mão na cabeça dos conservadores e eu deixo de lado a minha base militante histórica porque ela não tem alternativa, vai ter que votar em mim mesmo. É mais ou menos, assim, resumindo bastante, simplificando bastante. Eu acho, Maringoni, que a gente está agora diante de uma questão que pode ser decisiva. Eu sou historiador, não costumo fazer previsão do futuro, mas eu estou sentindo uma questão, um momento decisivo. Que é o seguinte: para quem não sabe, em 1914, quando estava se iniciando a Primeira Guerra Mundial, o Partido Social Democrata Alemão, que era o partido marxista da época, partido de massas, o maior partido socialista daquele momento, ele votou os créditos de guerra, né, que foram pedidos pelo governo para sustentar o esforço de guerra. Isso rompia com um princípio basilar da social-democracia, que é o internacionalismo. Ela estava pela paz, né? Exatamente, ela estava defendendo a luta de trabalhadores contra trabalhadores, né, de diferentes nacionalidades. E foi isso que gerou a cisão, né, que vai levar, do Lenin e de outros, que vai levar à Revolução Russa, né? Tudo bem, não vamos perder muito tempo a isso, motivo talvez para um outro programa sobre história da esquerda. Mas hoje, essa PEC que o Haddad vai lançar, eu estou fazendo aqui claro, guardadas todas as devidas proporções, se ele realmente propor que se acabe com o piso constitucional da saúde e da educação, isso é a votação dos créditos de guerra da esquerda brasileira. Porque ela vai romper com um esforço coletivo de dois setores fundamentais da sua história, que são aqueles que lutaram pelo SUS, pela saúde pública, que tem um peso muito grande da esquerda, inclusive comunista, na formulação do SUS, na Constituinte de 88, e os trabalhadores da educação, que sempre foi uma base também fundamental do partido. E essas duas bases, olhem bem, elas hoje, na minha opinião, são mais importantes, inclusive são numericamente mais importantes, do que outras duas categorias que foram muito importantes lá no início dos anos 80 na história do PT, que eram os bancários e os metalúrgicos, que hoje são categorias bem menores em função da automação bancária, da robotização, indústria, e até por causa da desindustrialização, né? Então, seria assim, o que ela chamou de maltratar a base, seria o principal efeito dessa PEC, se ela tiver esse teor, e eu acho que ela vai ser devastadora para a esquerda. Eu não estou dizendo que acaba com a esquerda, não é nada disso, a social-democracia continuou, mas mudou radicalmente a visão que os militantes da época tinham sobre ela, né? Isso que o Lincoln acabou de falar, o professor Lincoln falou, que é a PEC, o Fernando Haddad, para conseguir enquadrar o arcabouço fiscal, eu vou comentar isso mais adiante, enquadrar o seguinte: o arcabouço fiscal é uma medida mais rígida que o teto de gastos. Aliás, é um novo teto de gastos, como ele mesmo falou em entrevista à Mônica Bergamo. E para ele ter êxito, ele precisa comprimir os gastos públicos num grau, com uma violência, que um deles é quebrar duas conquistas históricas da Constituição de 88 do movimento popular, que eram emendas populares, que é o fato do piso constitucional, o mínimo de verba destinado à educação era 18% da receita corrente líquida, da arrecadação de impostos, e da saúde 15%. Isso não cabe no arcabouço, ele quer reduzir, piorar o SUS, piorar a educação. Tanto que alguém insuspeito, que não tem nada a ver com a esquerda, que é o ministro da Educação, o ministro Camilo Santana, já se colocou contra, assim como o ministro Luiz Marinho. Está correndo um abaixo-assinado, já vou colocar na tela, de vários ativistas, políticos, intelectuais, entre eles o ex-ministro da Saúde, José Gomes Temporão, ministro do Lula, que disse que isso é um absurdo total. Era uma violência, como o Lincoln falou, muito forte.